Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Jesus está real aqui. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, diz o texto: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Para onde que ele voltou? No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Presta atenção nessa pergunta. Como é que me pede água para beber? Mas Jesus respondeu: se ao menos você soubesse, que presente Deus tem para você e com quem está falando. Você percebeu que às vezes a nossa maior dificuldade é entender quem está conosco e o que Ele tem para nós? Você me pediria e eu lhe daria água viva. Agora olha o que ela vai dizer para Jesus: mas você não tem nem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, quem bebe desta água logo vai ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais vai ter sede. E ela vai se tornar uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Jesus então disse: vá buscar seu marido. Ela responde: eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, que alegria poder estar com vocês nessa noite, podendo servi-los com uma porção da palavra de Deus. Como é especial. Como ao longo dessa celebração eu já me emocionei ali no meu lugar, por me lembrar de tantas vezes que eu acompanhava vocês aqui à distância. E hoje Jesus me permite estar aqui servindo vocês com a palavra. Para quem não me conhece, eu me chamo João Antônio. Sou casado com uma mulher linda. Olha ela ali, faz assim a mão.
Nós completamos agora em novembro 1 ano de casadas. Olha os solteiros com inveja. Eu vi seu olhar de inveja. A Juliana é um presente que Deus colocou na minha vida. E como é especial poder viver o propósito de Deus e aquilo que Ele tem para nós e estarmos juntos aqui. Obrigado. Pastor Moisés, que alegria poder servi-los. Obrigado por esse privilégio. O Senhor não sabe o quanto eu lhe admiro. O Senhor não sabe o quanto através daquilo que o Senhor tem entregado aqui, Deus já me abençoou. Já fui abençoado por mensagens, por louvores aqui. Mas uma coisa que sempre me chamava a atenção era o pastor Moisés ali no fundo, sempre chorando e se emocionando. E que privilégio poder estar aqui. Sua esposa, pastora Michele, Mateus, cadê o Mateus? Está ali, meu amigo, Deus abençoe, obrigado. Alguns amigos que estão presentes, pastor Mateus Nonato, obrigado, Deus abençoe. Fábio, eu acredito na minha geração, que Deus abençoe você. A você que está nos acompanhando, que Deus possa falar com você através da palavra. Nós temos algumas pessoas especiais nos acompanhando. O meu sogro e a minha sogra estão me acompanhando. Eu pensei que você ia dar glória a Deus. Minha sogra é uma bênção na minha vida, tá, irmão? Eu não sei na sua, mas a minha sogra é uma bênção. Meu sogro, que Deus possa abençoá-los. Pastora Luana Rodrigues também está nos acompanhando. Obrigado. Quantas vezes já fui abençoado pela vida deles aqui. E glória a Deus por tudo. Pastor Maurinho, que alegria poder dividir esse momento com o Senhor. Obrigado. Jonatas, Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Rapidamente eu quero dividir algumas verdades com vocês. Existem algumas mensagens que são direcionadas à nossa mente, mas existem outras que são direcionadas especificamente ao nosso coração. E há alguns dias o Senhor tem falado comigo através desse texto, com uma mensagem para o seu coração nessa noite. Essa palavra é para te lembrar que você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. O propósito é maior do que a sua vida. O chamado é maior do que a sua vida. O capítulo 4 do Evangelho de João talvez seja um dos capítulos que mais dialoguem com um dos problemas contemporâneos que nós enfrentamos todos os dias, que é a direção e a objetividade dos nossos propósitos. Nós percebemos que nos nossos dias muitos vivem sem direção e sem propósito. Para muitos a vida se tornou não uma vivência de experiência, mas cada estação tornou-se um dia para sobreviver. Não é para viver a plenitude daquilo que Deus estabeleceu, mas é um instinto de sobrevivência, de luta constante. São batalhas emocionais, são batalhas na mente. Veja que nós nunca vivemos uma geração tão ansiosa e com aspectos depressivos como nós vivemos hoje. E muitas pessoas, nessa ânsia de buscar e desenvolver o seu propósito, se perdem no caminho por conta do desejo de satisfação pessoal. E é onde muitos são colocados à beira de precipícios, porque a alternativa para sua satisfação torna-se subterfúgios que vão apenas colocando uma camada, escondendo o real problema. Mas Jesus vai nos mostrar que a verdadeira e plena satisfação nasce de um coração que está aberto para Ele.
Se eu pudesse perceber alguns aspectos sobre propósito no capítulo 4 do Evangelho de João, eu diria que nós encontramos pelo menos 3 coisas que são muito decisivas aqui. Primeiro, Jesus vivendo de propósito. Quem? Jesus vivendo a intencionalidade do seu propósito. Segundo, o propósito da mulher samaritana. De quem? O propósito da mulher samaritana se revelando. E terceiro, os discípulos descobrindo o propósito de Jesus. Eu preciso da sua atenção para esses 3 pontos aqui. Enquanto eu não entendo o propósito de Jesus, eu não entendo o meu propósito. Enquanto eu não entendo quem Ele é, eu não entendo quem eu sou. Enquanto eu não consigo olhar para dentro de mim e me conhecer, não subordinado aos meus desejos e às minhas intenções, mas olhando para a cruz e vendo como uma direção. Que direção? Era para eu estar lá, mas a graça me alcançou. Você percebe que é como se fosse um espelho da alma. Eu olho para Ele, mas eu estou olhando para dentro de mim. A minha visão está nele, mas eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou olhando para Ele, eu estou vendo as marcas nele, mas eu estou vendo um reflexo que era para mim. Então todas as vezes que eu olho com intencionalidade para a cruz, eu estou olhando com intencionalidade para mim mesmo. O nosso problema é que nós pensamos que aquilo que satisfaz quem somos são vias contrárias do propósito. Mas Jesus está te dizendo nessa noite: você precisa olhar para mim. Você precisa olhar para mim. É como se fosse um espelho. E o capítulo 4 do Evangelho que João escreve vão nos mostrar algumas imagens específicas para quem constantemente tem a sua visão na cruz. Primeiro, nenhuma alma está tão perdida que ela não possa ser encontrada. Segundo, nenhuma ocasião é tão triste que Jesus não possa usá-la. Terceiro, nenhuma força é tão fraca que o Senhor não possa aumentá-la. Quarto, nenhum começo é tão pequeno que o Senhor não possa levá-lo a um fim próspero. Eu não sei como a sua história começou, mas eu sei quem eu vou te apresentar que pode mudar a sua vida. Eu não sei como seus dias iniciaram. Eu não sei qual é o contexto da sua casa. Eu não sei qual é o contexto da sua família. Mas Jesus decidiu marcar um encontro com você nessa noite para te dar direção. João é muito intencional naquilo que ele vai apresentar sobre Jesus. Se você percorre os 3 primeiros evangelhos, você vai ver evangelistas apresentando Jesus a um povo com uma intencionalidade em sua missão. Quando você chega em João, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é Deus entre nós. Salvação só através dele. Uma das expressões mais repetidas no Evangelho de João é a expressão vida. É a expressão vida. Porque só aqueles que conseguem olhar para ele conseguem ter satisfação plena de vida. É João quem mostra que somente aqueles quem o recebe são concedidos o direito de serem chamados filhos de Deus. A grande verdade é que nós estamos tendo uma dificuldade de entender sobre a nossa identidade nele, de entender quem ele é para dentro da minha realidade. Capítulos 3 e 4 são intencionais em mostrar o poder dele, o poder dele. O texto que lemos, Jesus está pregando um sermão a uma mulher. E essa mulher, ela é samaritana. Ela é o quê? Samaritana.
Veja que uma das indagações dessa mulher para Jesus é: como pode o Senhor descer ao meu nível para falar comigo? Porque o Senhor sabe que judeu e samaritano não se misturam. Quem são esses, os samaritanos? São aqueles que a religião se tornou uma artimanha falsa e decadente. Por quê? Jesus vai começar a pegar a gente aqui. Começaram a misturar o profano com o sagrado. A gente adora Jesus na vigília do bom samaritano no sábado, mas no domingo a gente levanta os nossos ídolos. A gente adora Ele no nosso culto, celebra Ele, mas quando a gente sai daqui, a gente começa a se misturar com aquilo que não combina com o Evangelho. Essa é a realidade de quem são os samaritanos. O que é isso? É trazer para dentro da realidade aquilo que não deveria estar. A gente vai se relacionando com quem não tem aliança. A gente vai se relacionando com quem não tem a mesma visão. O propósito de Jesus aqui é ensinar um princípio: que todo homem é decadente, caído, e que todo homem precisa de algo chamado regeneração. Se por um lado nós vemos no capítulo 3 um diálogo de Jesus com um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos, quando Jesus apresenta a necessidade de novo nascimento, nós temos no capítulo 4 Jesus mostrando algo chamado contentamento nele. Você percebe que é fase? Você não chega para a fase do contentamento sem experimentar o novo nascimento? Você não experimenta uma vida de satisfação nele se você não passa pelo caminho do novo nascimento? O nosso desafio é que a gente vive uma geração que quer contentamento. Eu preciso, eu quero, eu necessito. Mas a vida no altar é deixada de lado. Me desculpe, enquanto você não valorizar a sua identidade em quem você é Cristo, e entender que você é pecador e miserável, você não vai ter uma vida de contentamento nele. Contentamento não é sobre o que eu trago de máscara para o meu pecado, mas é a verdade que eu abro do meu coração para Ele. Eu sei que eu sou falido, pecador, eu estou longe, distante, mas Jesus pega aqueles que se quebrantam com a verdade do coração e diz: pode estar fracassado, eu levanto. Pode estar caído, eu levanto. Pode ter pecado, eu restauro. O ministério pode ter fracassado, eu dou novo começo. Eu estou falando para alguém aqui que por causa dos erros tentou mudar a rota, mas Jesus está gritando: pega o cântaro e vai para o poço. Eu sei que eu falo para pessoas aqui que por causa do seu passado tentou mudar a direção, mas os céus está gritando: pega o cântaro e vai para o poço. Pega o cântaro e vai para o poço. Porque o que você precisa é de um encontro com Ele. O que você precisa é de um encontro com Ele. Glória ao eterno Deus. Pega o cântaro, vai para o poço. O que é peculiar no capítulo 4 é a maneira como João vai mostrando a realidade do que acontece aqui. Versículos 1 e 2, Jesus está em um lugar chamado Judeia. Os fariseus começam a se levantar e dizer: quem é tu para chegar aqui? João Batista já está aqui há muito tempo, pregando e batizando. Vaza fora, Jesus. Quem que o senhor acha que é? Se retira daqui. O texto bíblico vai me mostrar que através disso Jesus decide sair. Jesus decide o quê? Jesus decide sair da Judeia e ir para Galileia. E glória a Deus por isso. Você percebe que algumas saídas são para cumprimentos de propósitos maiores? Você entende que algumas perdas são para um encontro maior lá na frente? E por que você está murmurando? Porque se levantou pessoas contra aquilo que você carrega? Continua caminhando, porque o seu propósito é maior do que falam. Continua se movendo, aquele que te chamou é maior do que o peso das ofensas. Glória. Maior peso é aquele que ele carrega no Calvário. Continua. Não há palavra tão pesada que possa impedir você de chegar aonde Ele determinou para você chegar.
Não era para você estar aqui, mas a graça te alcançou e mudou seu caminho. Não era para você chegar aqui, mas Ele te encontrou quando todos, ninguém daria nada. Chegou a hora de sair. Chegou a hora de sair. É interessante, porque quando eles dizem o Senhor não pode ficar aqui porque João Batista já está fazendo algo aqui antes do Senhor, ele diz, então beleza, eu vou sair. Mas é interessante, porque o texto bíblico diz assim: e Jesus voltou para Galileia. E Jesus voltou para Galileia. E Jesus voltou para Galileia. Se voltou é porque tem porta aberta. Você se lembra da primeira presença de Jesus na Galileia? João, capítulo de número 2. Acabou o vinho em um casamento. Jesus está lá para mostrar o poder da transformação. Mas tem uma coisa: a transformação que Ele faz é completa. Então eu vou mostrar para vocês. Vocês acharam que transformação era água em vinho? Não. Transformação verdadeira na ótica dele é pessoas, não coisas. A ótica do Evangelho é pessoas, não coisas. A ótica do Evangelho são vidas, são almas, não coisas. A ótica do Evangelho são almas, são pessoas, não coisas. Enquanto não entendemos que o propósito maior é sobre vidas e nunca sobre questão pessoal e particular, nós vamos dizer: eu perco a minha vida no seu altar, mas eu prefiro estar amarrado no seu altar do que perder a... Se Ele voltou é porque a porta ficou aberta. Será que tu volta na casa da tua ex-namorada, meu filho? Pregador, será que tu volta naquela igreja? Isso fala sobre construção de identidade. Você sabia que o seu nome está atrelado ao nome de Jesus? O que você faz carrega um impacto. Mas o versículo 5 e 6, acompanhe comigo. Diz que no caminho Jesus teve de passar por Samaria. Agora olha o 5. E chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sabe o que significa Sicar? Terra seca. Diga comigo, terra seca. Diga de novo. Você percebe o que o texto vai mostrar? Que Jacó presenteou José com terra seca. O que José é? Governador. Mas o que você ganhou do seu pai? Terra seca. Não. Terra seca é terra seca. Por quê? Por quê? Você vai dar glória a Deus? Olha o versículo de número 6. Porque ali tinha uma fonte. Porque ali tinha uma fonte. Não. Você percebe? É terra seca. A grande verdade é que, como José, talvez preferimos a túnica, mas temos dificuldade de lidar com a terra seca. Mas posso dizer uma coisa: toda terra seca colocada no seu caminho, ali tem uma fonte, e a fonte muda tudo. Eu vou falar isso aqui para alguém. Tem pessoa pensando que por causa que a realidade que enfrenta é difícil, Deus está dizendo: tem uma fonte ali. Tem uma fonte ali. Eu preciso liberar essa palavra para alguém. Tem uma fonte ali. Sabe de uma coisa? Muitos de nós só conseguimos descobrir a fonte quando enfrentamos a terra seca. Deus diz: abre seus olhos, porque na terra seca tem fonte. Tem fonte. Tem fonte. Tem fonte. João, é porque você não sabe, eu estou na pior fase de terra seca da minha vida. Sabia que é aí que Deus vai revelar algumas fontes para o seu propósito? Querido pregador, continue na terra seca, é aí que Ele vai liberar a direção para você. Querido missionário, continua na terra seca, que Ele vai prover a fonte do que você precisa. Eu sei que o seu casamento está fracassado, mas existe uma palavra do céu. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Eu vou ficar falando isso aqui até alguém receber essa palavra. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Existe uma fonte.
fonte. Eu pensei em desviar, pois é, você encontrou a fonte. Sabe o que o texto está me mostrando? Que na terra seca, Jesus está lá. Quando todos te desprezam na terra seca, Jesus está lá. Quando ninguém acredita mais em você, Jesus está lá. Quando ninguém dá nada por você, Ele te vê como pó e começa a dizer: agora eu faço de você um novo vaso. Quando o seu deserto parece não ter fim, Ele está dizendo: eu estou caminhando com você. Eu estou caminhando com você. Eu estou caminhando com você. A porta fechou, pois é, você só se esqueceu que Ele é a porta, né? Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus está lá. O versículo 6. Você percebe que uma progressão de caminho está sendo desenvolvida aqui. Jesus saiu de um lugar e foi para outro. A identidade é terra seca, mas o texto diz: tem fonte ali. O versículo 6 vai mostrar algo sobre Jesus, e o texto diz: e Jesus se cansou. Jesus está cansado e Ele se assenta. Olha aqui, olha aqui. O problema não é se cansar, porque todos que se cansam significa que estão no caminho. Vou repetir. O problema não é o cansaço, porque quem se cansa é porque está no caminho. O problema é como você lida com o cansaço da jornada. O problema é o que alimenta o seu coração diante disso. Agora olha só, existe uma direção aqui. A direção é: algumas pausas precisam ser respeitadas por conta do propósito. Algumas pausas precisam ser respeitadas por conta do propósito. Você está achando que o que Deus ia fazer na sua vida parou? Você acha que Ele se esqueceu do seu propósito? Você acha que Ele se esqueceu do seu chamado? A pausa que Ele te coloca é para preparar você e te fazer chegar aonde você quer. Cansado você não chega onde Ele quer que você chega, mas quando você respeita a estação do descanso, Ele está dizendo: está cansado, mas está no propósito. Está cansado, mas está caminhando. Está cansado, mas tem visão. Está cansado, mas tem direção. Está cansado, mas... Eu sei que é pesado demais. Eu sei que dói a alma. Glória. O Espírito Santo desce para trazer ânimo para você, para a jornada. Ele desce nessa casa agora para trazer ânimo para sua alma. Aquilo que você pensou que estava esquecido por causa da pausa, Ele está dizendo: não é que acabou, é que você está sendo preparado para chegar aonde eu vou te levar. Será que tem alguém que crê nessa palavra? Eu estou dizendo que você não vai ser deixado no meio do caminho. Respeite a pausa, porque ela faz parte daquilo que você carrega. Você não vai abrir mão daquela congregação porque tudo está pesado. Você não vai abrir mão do ministério porque você acha que tudo fracassou. Você não vai abrir mão do seu chamado porque você acha que tudo acabou. Eu estou liberando uma palavra de restauração. Não vai acabar. Glória ao eterno Deus. 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 Pergunte àqueles que vieram antes de nós
sobre o peso da obra que caminharam, se eles já não tiveram pausas na sua vida. Olhe para a história da igreja e quantos tiveram que ter pausas para o cumprimento daquilo que Deus fez. Olhe para as histórias dos avivamentos. Segura. Atos capítulo de número 2. Jesus subiu e disse: fica aqui, porque vai descer algo, e esse algo é o que vai estar com vocês na jornada. Olha Jesus dizendo: vocês precisam parar. Primeiro dia orando, nada. Segundo dia orando, nada. Parece que ele se esqueceu, mas diz o texto que de repente, por causa da pausa, de repente, por causa da obediência, algo começou a soprar. Línguas repartidas como de fogo começou a descer. Alguém perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente respeitou a pausa quando tinha que parar. Agora ele colocou um caminho. Glória. Tem uma canção da Dalete Hungria que ela diz o seguinte: alguém no seu lugar já tinha desistido. Você enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Escuta. Aí ela diz: lança sobre mim todo esse cansaço. Você está indo muito bem, só está cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança. No mundo tereis aflições, e isso é fato, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lança sobre mim. Seu problema é que talvez você está carregando aquilo que não deveria carregar na jornada, e tudo está se tornando pesado demais. Sabe de uma coisa? Todas as 2 vezes que a Bíblia menciona sobre cansaço de Deus, das 2 vezes está relacionado ao pecado. Isaías, como voz profética do que Deus estava falando, Isaías disse: Deus está cansado por causa dos vossos pecados. Segunda vez, Jesus, João 4, se cansou para se encontrar com uma pecadora. É meio-dia. Ela pega o cântaro, coloca o peso sobre a cabeça e sai. Para ela, mas um dia comum. Sabe de uma coisa? Não era natural sair em direção ao caminho para pegar água meio-dia. Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que é o melhor lugar para ela sair sem julgamento de ninguém, sem ninguém apontar o dedo. Olha aqui. Se ela está com um cântaro pesado sobre a cabeça e ela anda, seja sincero, você acha que ela chega naquele poço cansada, sim ou não? Hã? Sim. Mas o texto diz que Jesus já está lá. Na maior fraqueza, Jesus está lá. Na maior dor, Jesus está lá. Quando todos te deixam, Jesus está lá. Aí o texto diz o seguinte: que os discípulos tinham ido buscar pão. Jesus olha para aquela mulher e diz: me dá água. Ela diz: o que te dá água? Calma. Eu me lembro de 2 vezes que Jesus pediu água e negaram. Primeira vez, capítulo 4 de João.
Segunda vez, Jesus estava pregado na cruz. Jesus disse: me dá água. O texto diz que deram fel. Enquanto ele dava vida, eles deram fel. Sabe de uma coisa? Você não pode deixar de ser usado por Deus por causa das ingratidões daquilo que fizeram com você. Se nós não dependêssemos de Deus, nós não poderíamos ir. Sabe de uma coisa? Mesmo cansado, Jesus tem uma palavra de salvação. Mesmo cansado, a palavra está na sua boca. Mesmo cansado, o propósito está sobre você. Mesmo precisando, eu vou te entregar. Sabe de uma coisa? Companheiros de propósito, você que tem se desgastado pela vida no altar, pastores, missionários, homens de Deus, sabe de uma coisa? Os salmos nos ajudam a pensar o que é viver a plenitude do propósito do ministério de Deus. Quer ver? Ministério é quando você clama no silêncio da noite, quando suas lágrimas estão inundando o seu travesseiro, e ainda assim você levanta a sua voz e ora como o salmista no Salmo 18: Senhor, em ti eu confio, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. Eu vou falando e você vai recebendo essa palavra. Ministério é quando você caminha por um vale escuro, com medo, com o coração abatido, e você ora como Davi no Salmo 23: eu sei que a sua mão está me sustentando, eu sei que a sua mão se estende quando nenhuma outra mão se estende para mim. Ministério é quando você proclama vida, mesmo com seu próprio coração sangrando, e aí você ora a oração do Salmo 42: eu declaro esperança, porque o Deus que salva o meu espírito, Ele não me abandona. Não me abandona. Olha aqui, Jesus vai ter um encontro com aquela mulher em uma fonte chamado Poço de Jacó. E é interessante porque Jesus é muito intencional. Jesus chega fazendo um diálogo com ela. Jesus é inteligente, porque quando ela nega a água, Jesus olha e diz: se você soubesse. Meu irmão, você já tentou plantar uma curiosidade no coração de uma mulher? Seja sincero. Quando Jesus planta a curiosidade no coração dela, o diálogo vai para um novo nível. Mas sabe de uma coisa? Jesus vai se identificar com aquela mulher. Quando todos negligenciavam quem ela era, o que ela carregava, o que ela tinha, Jesus olha e diz: eu me identifico com você. E sabe de uma coisa? Aqueles que se identificam com dores têm a capacidade de trazer um remédio que ninguém tem. Quer ver de uma coisa? Eu sei que eu falo para pessoas que tiveram a sua vida transformada aqui e foram recuperados. Ei, olha aqui. Você que foi perdido no mundo das drogas, Jesus vai te levantar como instrumento dele para outros que estão em características semelhantes do que você estava. Alcoólatras que estavam perdidos, que foram resgatados, Deus vai usar a sua vida. Sabe o que Jesus está mostrando? Que pecador que se arrepende e que é restaurado se torna um missionário. Eu preciso falar algo aqui. O compromisso de Jesus foi com restauração. Você pode dizer isso comigo? De novo. E por que hoje nós queremos matar aqueles que caem? Porque nós nos tornamos aqueles que mais tentam sepultar histórias, famílias e ministérios por conta de erros. Eu tenho uma notícia para você. Eu sei que você caiu, eu sei que você fracassou, eu sei que você perdeu o caminho, mas tem alguém na fonte que quando você encontra com Ele, Ele sacia a sua sede e te coloca de pé.
para cumprir a missão que Ele colocou sobre a sua história. Em nome de Jesus, a igreja brasileira não vai sepultar pessoas por causa da queda, mas vai estender as mãos para dizer: eu sei que caiu, mas eu conheço alguém que pode te levantar. Se você olha para dentro do contexto bíblico, o poço sempre foi um lugar que precedeu o casamento. O poço sempre foi um lugar que precedeu o casamento. Você se lembra do servo de Abraão quando foi procurar uma esposa para Isaac? Onde ele encontrou? Quando Jacó chega no poço, ele encontra uma mulher por nome de Raquel. Chuta só onde Moisés encontrou Zípora. No poço. Você percebe que em um momento do diálogo, Jesus olha para aquela mulher e manda ela buscar o marido. Quando Jesus faz aquilo, é tudo intencional. Eu conheço um noivo que estava encontrando a sua noiva quando ninguém dava nada por ela, quando todos desprezavam ela, em um poço, e disse: a propósito para você, a propósito para você. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou expondo as suas feridas para curar as suas feridas. Jesus leva ela no lugar da dor. Jesus leva ela no lugar da dor para dizer assim: você vai ser curada, você vai ser curada, você vai ser curada. Talvez Jesus te levou para o lugar da dor para dizer para você: você vai ser curado, você vai ser curado. Eu encerro agora, mas o que mais mexe comigo, olha o texto, olha o texto. Jesus disse: eu quero água. Ela disse: como assim? Tu está aqui para pegar água, tu não tem balde, tu não tem corda. Jesus olha e disse: se você soubesse quem é que está pedindo, se você soubesse quem é que está pedindo. Você está vendo? Jesus está dizendo: o seu problema é a falta de consciência de quem eu sou. Você está com a fonte, mas você está indo no lugar errado. Aí ela olha e diz: por acaso o Senhor está dizendo que tu é maior que Jacó? Sim, ele é maior que Jacó. Jacó mentiu, ele é a verdade. Olha ela dizendo: a fonte a gente acha que é aqui, é Jacózinho que é a fonte. Jesus está dizendo: se você soubesse que a fonte está aí do lado e você está deixando. Vou aplicar. Você já percebeu? Que às vezes a gente acha que quem é a fonte é pregador e cantor. Jesus está dizendo: se você soubesse quem é a fonte. Você já percebeu que a gente acha que quem é a fonte é evento, é congresso? Não, a fonte está para jorrar dentro de você. Ele não quer só uma noite com você, Ele quer uma fonte para a vida. Chega de acharmos que a presença dele vai ser manifestada somente por grandes conferências e por grandes nomes. Deus não escolheu o nome de ninguém aqui para se fazer exaltado. Ele escolheu um nome que está sobre todos os nomes e disse: o nome dele é maravilhoso. É engraçado, porque a gente vê uma geração que se levanta para clamar por avivamento. Mas Isaías disse: o avivamento começa quando a fonte jorra. Então o avivamento não começa em conferência, começa no seu relacionamento com Ele. Avivamento não começa por nome de famoso, começa por quem você é nele. Avivamento não começa por pessoas, mas começa como igreja, como igreja. Eu quero crer que está acontecendo um avivamento no Bom Samaritano, porque existe um grupo de pessoas que decidiu ir na fonte e dizer: eu sei que é Ele. Glória a Deus. Fique de pé. Sabe de uma coisa? Era o pior dia daquela mulher, mas Jesus está lá.
Jesus estava na fonte. Olha aqui, olha aqui. Nos últimos dias circulou um vídeo de um grande nome, influencer, fazendo questionamento sobre a Bíblia, pontos teológicos. Quando eu vi aquele vídeo, eu confesso que eu achei que merecia uma resposta teológica. Mas foi quando Jesus olhou e falou comigo: o problema não é a falta de teologia, é a falta do encontro. Você já percebeu que primeiro essa mulher tem um encontro, para depois ela ouvir sobre teologia? Você ouviu a história? Ela olhou para Jesus e disse: o Messias vai chegar, né? Depois do encontro, depois do papo sobre água, depois do papo sobre fonte. Jesus disse: o Messias já chegou. Como assim? Agora que você teve um encontro, agora vamos para a teologia. Agora eu vou elevar o nível. O texto me diz que aquela mulher é tão movimentada em querer saber sobre teologia, que aí os questionamentos começam. Qual o lugar de adorar? Olha só, o papo estava no Messias, foi para a adoração. Aí o texto diz que depois do encontro, depois da fundamentação, o texto me mostra que ela sai para pregar. Ela sai para quê? Para pregar. Ela chega no povoado e fala: eu tive um encontro com alguém e eu acho que tem uma coisa diferente nele. O texto bíblico diz, no versículo de número 40, que esses agora são encontrados por ele, por Jesus, por conta do testemunho dela. Mas eu posso ler algo para você dar glória a Deus? Agora olha o versículo 41. E muitos outros ouviram a palavra pregada por Jesus e creram. O testemunho dela encontrou alguém, a palavra dele encontrou outro grande número. Tem um autor chamado James Smith que ele diz o seguinte: a poesia do culto pentecostal é o testemunho. Jesus fez, Jesus salvou, Jesus batizou, Jesus transformou. Mas a palavra também está me dizendo, quando o testemunho é equilibrado com a palavra, mas sabe de uma coisa? Talvez alguém olharia para aquela mulher e perguntaria: o que aconteceu que a sua vida mudou? O que aconteceu que a sua história foi transformada? Ela diria: é que eu tive um encontro com alguém na fonte. E aí o texto bíblico diz o seguinte: que ela deixou o cântaro. Que é isso? É o que é pesado demais para mim carregar, eu preciso deixar. Jesus está dizendo para você nessa noite: está na hora de você deixar algumas coisas que está pesada demais. Talvez alguém olharia e diria: tá, mas e aí? Você esteve com ele, ele é judeu, nós somos samaritanos. Uns dizem que é para adorar no templo, outro diz que é no monte. E o que ele disse? O que ele disse? Eu vou orar. Eu vou orar, porque eu sei que quando eu oro, ele se revela para mim. Não, pera, a gente está perguntando qual que é a placa, qual que é lá a placa. Não, você não entendeu. Não é sobre placa, é sobre coração, é sobre vida. Eu vou orar. Levante suas mãos para os céus. Ele vai sustentar o seu propósito quando todos decidirem te deixar. Ele decidiu acreditar em você quando todos desacreditaram. Hoje Ele te trouxe nessa vigília para você ouvir uma palavra de direção, que é: eu sei que está pesado demais, mas existe um propósito maior, que é maior que você, que é maior que a sua vida. Você não vai ficar parado no meio do caminho, porque existe vida. Existe vida. O mundo tenta apresentar um tipo de fonte,
mas Ele está dizendo: a fonte que eu te apresento vai jorrar para a eternidade. Vai jorrar para a eternidade. Você não vai parar, porque existe alguém maior sustentando sua vida e o seu propósito. E se você crê nessa palavra, aplauda Jesus.